Nosso presidente, vereador Salvador, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, senhoras e senhores presentes na nossa sessão, nosso bom dia, nossa saudação. Eu venho a essa tribuna aqui também para registrar nossa solidariedade à luta dos trabalhadores estaduais que estão sofrendo com essa crise que enfrenta o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E não poderia aqui também deixar de registrar sobre o assunto do bloqueio das contas por parte da União, as contas do Estado, porque já estão pregando que a culpa agora é do governo federal. E não é. Em 1998, o então deputado, líder do governo Antônio Brito, presidente da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, o então deputado José Ivo Sartori, foi que assinou como testemunha da renegociação das dívidas do Estado com a União. E, na época, as manchetes eram únicas. Estado soluciona o problema da dívida. Rio Grande do Sul quita a dívida com o governo federal, quita a dívida com a União. Isso, uma dívida de 8 bilhões, na época. O Sartori assinou, ele deu aval à questão do refinanciamento da dívida. Isso é que nem um contrato. Tu vai fazer a tua compra, vai numa loja, falando na linguagem do povo, tu não paga, tu vai para o SPC, tu não pode comprar mais nada, tu não recebe mais nada. E isso foi o que o então governador na época, Antônio Brito, junto com o Sartori, fez. E hoje o mundo dá a volta, o Sartori é governador, ele que assinou essa negociação da dívida. Então, não dá para o governador que concorreu, ganhou democraticamente as eleições, sabia da situação, porque ninguém é bobo. Ninguém vai concorrer a uma eleição sem saber a situação que estava. Sem saber a situação que estava o Estado. Então, o nosso governador José Ivo Sartori foi que assinou a dívida, agora tem que aguentar as consequências, também se candidatou ao governo, ganhou a eleição e tem que governar sabendo a situação que estava o Estado. Para só registrar, porque senão fica uma situação que acaba sendo por culpa agora do governo federal que bloqueou as contas do Estado, e não é. A situação é bem outra. Mas, voltando aqui para os temas do nosso município, o vereador Edmar Campos aqui falou sobre as escolas, os materiais que roubaram. Isso foi o que nós mais registramos aqui, presidente, das escolas infantis. Foi isso que nós mais registramos, a preocupação, porque os materiais estavam lá no Eldorado, no Getúlio, na Z3, o vereador Beto várias vezes falou, e acabou acontecendo o que nós demonstramos aqui também. Levaram tudo, sumiu e, infelizmente, se não seguirmos a luta, parece que não teremos as vagas nas creches, que esse é o nosso objetivo, que a população precisa. E ainda, senhor presidente, nós temos novamente que trazer a secretária Lúcia à casa, logo após o prazo que ela pediu, até o dia 13, depois para vir explicar como ficou o acordo. Ela afirmou aqui que a prefeitura tem R$1,5 milhão para colocar e fazer as creches. Então, eu entendo, meu querido vereador Marcos Cunha, se a prefeitura tem R$1,5 milhão, como a secretária Lúcia disse aqui, para fazer as creches, nós temos, como o senhor tem defendido, é uma realidade, lá os tijolos, já é uma parte, então é mais de R$1 milhão. Né? Presidente, queria conceder uma parte ao vereador Marcos. Não, só para até ilustrar melhor, vereador Marcola, ontem, quando eu dizia isso na tribuna, o vereador Anselmo pediu para o seu filho, que é um engenheiro civil, e ele fez um cálculo rápido para nós. Com esses tijolos, 15 mil por mês, no final de um ano, seriam possíveis construir 1.200 metros quadrados, o que significaria 60 salas ano de 20 metros quadrados. Seriam possíveis construir com 15 mil tijolos maciços por mês, mais os 43 arquitetos que nós temos, mais os 15 engenheiros que nós temos, mais os 16 pedreiros que nós temos e 191 serventes. E nós temos material humano
e o tijolo para fazer as salas. Mas a escolha política da administração é fazer aluguel de container e agora escola de plástico. É realmente um absurdo. Obrigado pela parte. Lamentável, vereador Marcos Cunha. Então, tem que ficar esse registro nossa parte. Nós, com a próxima vinda da secretária, termos uma solução. Por favor, tem 1,5 milhão, como ela disse que tem, vamos investir. Nós temos 1,5 milhão com o vereador Marcos, temos toda a estrutura, engenheiros, e temos como fazer. Aí basta ter vontade política. Então, fica o registro. E ainda, eu, por último, gostaria de registrar aqui, para conhecimento dos seus parlamentares, a Câmara de Vereadores fez, o vereador Beto, a Câmara de Vereadores fez uma ação importante quando teve a oportunidade de participar do Conselho, depois de uma medida judicial fomos afastados, foi indicar os erros que estavam na formação do Conselho Municipal de Transporte. E ontem foi confirmado pela Procuradoria os erros da participação da UPACAB, lá no Conselho, porque tudo cai na conta da Câmara. Se a Câmara não alertasse para essa situação, a UPACAB iria continuar participando lá do Conselho Municipal de Transporte, porque a Prefeitura não tinha reconhecido o erro, tanto que ela foi colocada por decreto do prefeito. Nós alertamos para isso. Foi corrigido. A Procuradoria ontem confirmou que a UPACAF, agora que é a nova instituição, vereador Edmar Campos, não pode participar do Conselho. Então, esse foi importante, o papel da Câmara lá no Conselho de Transporte, por essa irregularidade que iria continuar, se nós não alertássemos, iria dar guarida para qualquer medida judicial, em virtude de todos os atos que a UPACAB estivesse participando, estavam ilegais. Agora, temos que fazer essa correção, e uma outra correção que nós vamos pedir, como instituição, ao Conselho Municipal de Transporte, é, na minha avaliação, algo que não cheira bem. As entidades, meu querido vereador Marcos Cunha, indicam para os conselhos, principalmente o Conselho de Transporte, nesse processo todo, os cargos de confiança do prefeito. Aí o Jacques, que é o presidente do SANEP, faz parte do conselho pelo CREA. O Vanderlan, o secretário, faz parte do conselho pela associação. Então, fica um conselho recheado de cargos de confiança do prefeito. E, para mim, isso não cheira bem, porque aí não tem... Quem é que vai votar contra o seu chefe? Então, como o Conselho terá que fazer um novo regimento, e nós teremos que fazer uma mudança na lei aqui, a nossa proposta é que apresente, nós possamos fazer uma emenda agora na lei, não podendo fazer parte do Conselho, dos conselhos, os cargos de confiança que fazem parte do governo, porque senão fica um conselho todo representado pelos CCs. E bem como, ainda, para mim, é questionável, com todo respeito, a participação da UPACAF. Ela é conveniada da Prefeitura. A Prefeitura paga o aluguel do seu prédio. Ela faz um programa vinculado com a Prefeitura através do Valdir, que é... E aí ela também está lá querendo participar do Conselho. Então, essas situações nós temos que discutir e analisarmos. Então, esse é o papel que os vereadores, fiscalizadores têm que fazer, e nós estaremos juntos nisso. E, por último, presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência que eu tenho um requerimento para inclusão na pauta, que é solicitando ao SANEP a lista dos 150 maiores devedores de água, desde quando iniciou o inadimplemento, quais as medidas que foram tomadas e quando é que cortaram a água deles. Porque o pânico está lá, na Zona Norte. SANEP anuncia corte, iniciou lá pela Zona Norte, provavelmente para perseguir o meu bairro, porque eu sou o vereador da oposição. Estão cortando água a rolete lá dos coitados que não têm condições de pagar água. Porque o pobre paga. É só ver a lista dos 100 maiores devedores do município, não tem nenhum pobre. Tem os grandes empresários, tem as grandes empresas, essas devem. A única honra que o povo trabalhador tem é pagar suas contas em dia. E se não paga, é por necessidade. Então, nós estamos apresentando esse requerimento, queremos saber quais as medidas que o SANEP tomou frente aos 150 devedores, os maiores devedores, um deles somam mais de 6 milhões. 6 milhões de reais, um devedor deve para o SANEP. Então, a gente precisa estar atento a essa situação, cobrarmos e queremos medidas iguais para todos. Tem que cortar água? Tá bem, eu quero ver eles cortar primeiro dos ricos, para depois ir lá cortar na periferia da cidade. Obrigado.